Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Ciro Porto Martins, eu sou graduando do oitavo semestre de História da Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre o período entre guerras. Bora lá! Bom, o período entre guerras ficou marcado pelas duas maiores conflitos mundiais que a humanidade já teve até então, né, que foi a Primeira Guerra Mundial, ocorrida de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 a 1945. Né? Como eu tinha feito o vídeo anterior sobre a aula sobre a Primeira Guerra Mundial, esse período está extremamente marcado por elementos que estão presentes na Primeira Guerra Mundial e que vão se modificando, que culminaram na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver eles? Quais são? Bom, para nós entendermos os personagens principais desse acontecimento, nós temos que entender quem saiu derrotado da Primeira Guerra Mundial. Quando eu dei o conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial, eu falei que a Alemanha saiu derrotada, assinou o Tratado de Versalhes, né, na Conferência de Paz em Versalhes, perdeu grande parte do seu território, teve seu exército limitado, né, o Império Austro-Húngaro, que era também foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, foi fragmentado em dois estados diferentes, um estado da Áustria, o outro estado da Hungria. O Império Otomano também se desfez. E nós temos que entender essa fragmentação na Europa para entendermos o que aconteceu nesse período entre guerras. Né? Bom, como para iniciar ali os pontos que eu elenquei, a Conferência de Paz em Versalhes, o que foi? A Alemanha acende rendição na cidade de Versalhes, na França, né? Onde ela é obrigada a pagar grandes indenizações aos países vencedores, né? A perda do seu território, a sua limitação do seu exército nacional, entre outras medidas que cabem diretamente à economia do país, como também ao seu povo, né? Nós também temos outro ponto muito importante, que é a criação da Sociedade das Nações, que futuramente dará, a partir depois de 1945, a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, nós temos a perda territorial da Alemanha muito forte, nós temos a perda das colônias na África, na Ásia, da Alemanha para outras potências, né? Na África, grande parte a Inglaterra e a França tomam, né? Na Ásia, os Estados Unidos. Então, a gente tem a perda dessas colônias e desse mercado, né, de exploração colonial que a Alemanha tinha até então, anterior à Primeira Guerra Mundial. Nós temos a redução militar, como já tinha dito, né, e tem a entrega de grande parte das suas frotas mercantes, né, de navios mercantes, das locomotivas. Então, a gente tem uma redução muito forte do Estado alemão nesse período e uma limitação do seu crescimento. Né? E o principal ponto, né, dessa assinatura de Versalhes é o pagamento de reparações aos países atacados, no caso a França, a Inglaterra, principalmente. Bom, aqui eu vou mostrar agora a Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, nesse período, né? A Alemanha de 1918 a 1933 ficou conhecida como República de Weimar, ou seja, anterior à Alemanha era o Império, o Segundo Reich, né, liderado pelo Kaiser, pelo Imperador. Nesse período é uma república de Weimar, que te chama, que foi proclamado na cidade de Weimar, né? Nós podemos ver, comparado ao primeiro vídeo, que a Alemanha perde grande parte dos seus territórios e ela tem dois fragmentos, né? Uma parte central, compostas aqui pela Alemanha, e nós temos uma partezinha mais ao lado, que é onde que fica mais ao oriente do continente. E entre essas duas partes nós temos ali a Polônia, está escrito Polen, né? E ali tem o corredor polonês. Isso vai ser uma grande incômodo para setores da Alemanha nesse período, essa divisão territorial, né? Nós aqui, esse mapa não mostra as divisões internas, né? Como foi dividida internamente a República de Weimar, né? Então nós temos aqui cidades autônomas, como Danzig, nós temos estados com maior autonomia, e esse período foi marcado por uma grande turbulência dentro da Alemanha, né? Nós tivemos tentativas de aproximação dos sociais-democratas mais radicais, ligados ao socialismo soviético. Para a Alemanha, nós temos a morte, por exemplo, desse período da Rosa Luxemburgo, na Revolução Espartaquista. Nós temos uma convulsão social muito forte, pobreza generalizada, fome generalizada, falta de emprego. Né? Então, a gente tem essa turbulência nessa república que se inicia aí. E isso vai ser explicado
posteriormente, por que a Alemanha, e a partir de 1933, se torna a Alemanha nazista, que grande parte das pessoas já ouviram falar. Bom, para entendermos esse período do pós-guerra, nós temos que entender a questão do antigo Império Russo, né, Império Czarista, que agora se torna uma Rússia revolucionária, né. A partir de 1917, nós temos a Revolução Russa no antigo Império Russo, né. Nós temos a Revolução com várias frentes, né, vários exércitos, né, os bolcheviques, que saem vencedores desse período, tomam o poder em outubro, a chamada Revolução de Outubro. O o czar já tinha sido deposto na Revolução anterior, né? E aí a gente tem a tomada do bolcheviques e o caráter socialista da Revolução, né? O que então o Lenin, que é o principal ator desse período, um dos principais atores desse processo revolucionário, que é extremamente complexo, que eu não vou me aprofundar tanto, né? Ele promete 3 coisas ao povo russo: terra, paz e pão. E aí ele faz as condições de paz com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E nós temos os bolcheviques no poder, e nesse período começa uma guerra civil entre os bolcheviques, os antigos aliados à monarquia czarista, aos liberais, né, setores socialistas menos radicais, e os próprios anarquistas também. Então, nesse período, a Rússia passa por um grande processo de guerra civil, extremamente violenta, né, onde a gente tem uma disputa pelo poder, os bolcheviques tentam se consolidar no poder, acabam criando vários mecanismos de socialização das terras, né, de tomada de pertence à família real para o Estado, né? E aí, a partir desse período, nós temos um período de 5 anos de guerra civil, onde em 1922 é consolidado o Estado bolchevique, o Estado socialista, né? Então, a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que vai ser um grande ator durante todo o século XX na geopolítica mundial. Bom, aqui tem uma foto do Lenin discursando para o povo, né? Podemos ver também no cantinho ali o Trotsky, que era chefe do Exército Vermelho, né? Nós tivemos um processo extremamente complexo, de várias frentes, várias lutas, né? Sobre o socialismo, sobre o marxismo, né? Então, todo o período, toda a Europa também sente muito forte essa revolução, né? Não só a Europa, mas como todo o mundo, né? Vai ser a primeira revolução, de fato, que coloca uma ideologia que vai de contra ao capitalismo, de contra o liberalismo, né? Então, é um período que marca bastante a história da humanidade, né? E nesse período, né, nós também temos as consequências da Primeira Guerra Mundial, né? Fome, desemprego, falta de planejamento do Estado, né? Grandes perdas de território, problemas climáticos. Nós temos a ascensão de regimes extremistas, né? Nesse sentido, nós temos a partir da década de 20 na Itália, que participou da Primeira Guerra Mundial, mas saiu prejudicada também, apesar de ser vencedora, estar no lado do vencedor. Nós temos a ascensão do fascismo. O que é o fascismo? Foi uma ideologia criada na Itália que pregava o nacionalismo exacerbado, pregava o fim da luta de classes, um contra-liberalismo, né, a criação de uma antiga, a busca de um passado remoto, no caso da Itália, lá do Império Romano, expansão territorial, um racismo, né? Então, a gente tem a criação do fascismo pelo Partido Fascista, né, liderado por Benito Mussolini, né? E eles vão fazer, a que eu coloquei no primeiro ponto, a marcha sobre Roma, onde os camisas negras tomam poder numa ditadura que abole os partidos políticos, tem a anuência do rei da Itália, como também da Igreja Católica. Nesse período nós temos também a criação do Estado do Vaticano, né? E o fascismo coloca como os principais inimigos os comunistas, né? Principalmente por uma contra-revolução contra a Revolução Soviética, né? Que estava se estourando em várias partes do mundo, né? Por resultados, reflexos dessa Revolução socialista. E nós temos também um contra-liberalismo, né? Ou seja, nós temos uma interferência do Estado muito forte no governo de extrema-direita, como podemos colocar no espectro político do período. Né? Também temos agitações mundiais ali, coloquei um pouco errado, nós temos agitações mundiais em todo o globo. Né? Nós temos
reflexos dessa revolução no Brasil, como a intentona comunista, que é posterior, mas a gente tem a criação dos partidos comunistas mundiais, né, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Nós temos a Revolução Mexicana em 1917 também. Então, essa guerra, como ela teve um caráter mundial, as consequências dela também são mundial. Né? E o fascismo, porque é por ter a ascensão dos fascismos, né? Que nós também temos a ascensão do fascismo em Portugal. Né? Nessa onda de crises geradas pela Primeira Guerra Mundial, nós temos a ascensão desses regimes. Né? Então, nós temos o fascismo português, que vai, se nós analisarmos o período dele, ele vai ser longo, ele perpassa as duas guerras mundiais, só vai acabar em 74. Nós temos a Guerra Civil Espanhola, que foi um período extremamente conturbado na Espanha, onde a Espanha declara uma república, tem um governo fascista, depois volta à república novamente, e nós temos um alinhamento dos socialistas com os comunistas, né, e, de certo modo, anarquistas, e a vinda do fascismo liderada pelo general Francisco Franco, numa guerra civil extremamente sangrenta, que, nesse período, foi, inclusive, interferida pelo Adolf Hitler, né, no caso, pela Alemanha nazista, a partir de 1936. O Brasil entre guerras, né? Como é que o Brasil se encontrava nesse período, né? Nós temos grandes greves nesse período do movimento operário, principalmente greve de caráter anarquista, mas não só. Nós temos a revolta tenentista, né? Temos a coluna Prestes, principalmente, que sai do Rio Grande do Sul, percorre todo o Brasil. Esses tenentistas, esses tenentes, não só tenentes, mas eles o que eles almejavam, né? Eles viam a pobreza do país, eles viam as desigualdades, então buscavam novas formas de enxergar o Estado, novas formas de pensar diferente o Estado, que acostumava com aquelas oligarquias da República Velha, né? Nós temos a Revolução de 23 no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a deposição do governador do Estado, né, Borges Medeiros. Nós temos, nesse caso, uma disputa muito forte entre os grupos políticos e da elite rio-grandense pelo poder, que culmina também com a ascensão no estado do governo do Getúlio Vargas, que posteriormente vai ser presidente, ditador do Brasil, e principalmente crises econômicas. Na Europa, principalmente, nós temos diversas crises econômicas que castigam principalmente a população mais pobre. E nesse sentido, nesse período, principalmente, apesar das crises, nós temos um processo de recuperação econômica lenta e gradual. Né? Os Estados Unidos saem como grande credor do mundo no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra Mundial, e sua indústria tem uma pujança enorme. Né? Grandes fábricas de carros, de eletrodomésticos, a gente tem um boom econômico muito forte nos Estados Unidos, principalmente por eles fornecerem a reestruturação da Europa no pós-Primeira Guerra Mundial, como também eles serem credores, né? Entra mais dinheiro na indústria. Então, o mercado de ações é muito fácil, era muito mais fácil de investir. Então, se tu investisse hoje R$10, amanhã poderia valer 30 nesse período, né? E nós temos uma crise se torna quando a gente tem a chamada uma crise de superprodução, onde a Europa começa a recuperar economicamente, não depende mais tanto dos Estados Unidos, né? Nós temos uma crise de superprodução onde os Estados Unidos não conseguia mais escoar sua produção, né? Não tinha mais como escoar de certo modo para o mundo todo, né? Nós temos essa questão que eu falei das ações, onde grande parte das pessoas investiam, né, e aí acabaram vendendo ações, e nesse período foi conhecido como Quinta-feira Negra. Não havia credores para comprar as ações, compradores, desculpa. Então a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, na chamada crise de 29 inicia nesse período. Então é uma crise generalizada, onde o capitalismo sofre um dos seus maiores revés até então conhecido. Né? Nós temos a quebra da Bolsa de Valores e, consequentemente, uma reação mundial de crises econômicas, de pobreza, de fome, de mudanças de governos, né? Por que eu coloquei as coloniais? Que nesse período, com a crise de 29, nós também começamos a ter um processo de guerras coloniais contra os antigos impérios coloniais, como, por exemplo, a França, a Inglaterra e o próprio Estados Unidos, né? Então, estoura revoltas na Índia
contra a Inglaterra, nas colônias africanas, principalmente contra a França e a Inglaterra. Nós também temos revoltas coloniais na Ásia, né, no Sudeste Asiático, né, e o liberalismo, né, como ideologia dominante do sistema capitalista, sofre os maiores reveses, né? E essa crise explica, com a ascensão do fascismo que já vinha, né, nesse processo de crise generalizada, já vinha vindo, né, ele ganha mais força a partir desse período com a crise econômica, né? Então, a partir de 1933, como consequência da crise de 29, mas não só, como também a Primeira Guerra Mundial, ou toda aquela efervescência que ocorria dentro da República de Weimar, na atual Alemanha, né, nós temos um enfraquecimento dos partidos da ordem, no caso, partidos do centro, que era o Partido Social Democrata Alemão, né, que já tinha tirado a sua parte mais radical, mais alinhada ao marxismo, com a morte da Rosa Luxemburgo, ele se tornou um partido mais à ordem, né, e o fortalecimento de dois partidos políticos com ideologias completamente diferentes, que era o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que já tinha feito atentados e tomado o poder anteriormente, e os comunistas, principalmente aliados na onda do fortalecimento da União Soviética, que não sofre diretamente os efeitos da crise de 29. Então, nesse período, a gente tem a ascensão desses dois grupos de poder antagônicos um ao outro, e o enfraquecimento do partido de centro. O que acontece? Acontece que, apesar das grandes revés que a Alemanha sofre pelo Tratado de Versalhes, ela conseguia driblar algumas coisas durante todo esse período entre guerras, como, por exemplo, ela fazia comércio com outros países, como a União Soviética, apesar da União Soviética estar embargada economicamente por diversas nações, ela conseguiu driblar um pouco essas sanções, contudo, com a crise isso aí cai por terra, né? E aí então a gente tem essa efervescência em sociedade entre o fascismo nazista, liderado pelo Adolf Hitler, e pelo movimento comunista, né? E o fascismo nesse período consegue consegue apoio de partes do exército e partes da burguesia industrial alemã, né? E o que o Adolf Hitler defendia, né? Que ele foi preso quando ao Putsch de Munique, né? E lá ele escreve sua obra-prima que faz base do fascismo alemão, que é o Mein Kampf, Minha Luta, né? Então a primazia do Estado perante ao indivíduo, né? O Estado é mais importante que a pessoa, o Estado está acima de tudo. A primazia do chefe, onde o chefe é o Führer, né? No caso da Itália, o Duce, né? O Führer, o líder, ele é o esclarecido, é ele que manda, ele é o espelho, né? O primado do partido único, né? Que no caso na Alemanha é o partido nazista, né? E o primado da nação, né? A nação alemã, a virtude alemã, né? O racismo no sentido de arianismo, né? Que nós somos um povo puro, nós somos um povo escolhido, nós somos os melhores, né? Então esse período ficou marcado pela essa efervescência de ideologia, e o fascismo ele é um movimento também de massas, né? Ele entra com um discurso extremamente que consegue convencer as pessoas, ele ganha esse movimento, e o Adolf Hitler ascende ao poder em 1933, né, como chanceler alemão. E a partir de então ele faz uma ditadura, né, que enfim coloca diversos grupos que não estavam de acordo com a ideologia do partido e a ideologia do fascismo hitleriano à margem da sociedade. A gente começa perseguições aos povos judeus, né, aos povos ciganos, aos homossexuais, né, LGBTs em geral, aos deficientes, aos negros, aos comunistas, né, enfim, então todas essas pessoas que estão à margem da ideologia fascista, eles estão excluídos da sociedade. E aí a gente começa com a criação dos campos de concentração e extermínio na Alemanha, que foi ser tão marcante na história da humanidade, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Era isso, pessoal. Então, muito obrigado. Nos vemos na próxima.